Bom, para finalizar o nosso tema aqui sobre ferramentas, eu quero apresentar para vocês agora as ferramentas mais, digamos que necessárias, né? Que você vai usando, eu vou falando delas, conforme eu vou colocando elas aqui nos nossos itens de ferramentas básicas para o processo da montagem dos nossos móveis, tá? É claro que você não precisa sair comprando tudo, tá? Você pode ir comprando de acordo com a necessidade aí. Se for mexendo na sua casa, você vai ver a necessidade. Não precisa sair desembolsando dinheiro em tudo que a gente está apontando aqui, né? Também você deve ter muitas delas na sua casa, né? Então isso facilita muito o custo, né? Mas vamos lá, ó. A primeira ferramenta que você vai precisar, que é básica, né? Não precisa nem comentar. Você vai precisar de uma trena, né? Uma trena de 3 metros já é suficiente, tá? E 1 metro de bambu. O metro de bambu é para tirar medidas um pouco mais precisas, tá? Se você também quiser comprar aquelas réguas aquelas réguas mesmo, né, de 30 centímetros também ajuda, mas o metro de bambu eu gosto muito dele porque eu tiro uma precisão melhor do que a trena, né? Eu corro menos risco de perder medidas. E a respeito da trena e do metro de bambu, toma muito cuidado, tá? Porque na hora de escolher a trena e o metro de bambu, confira quando você for no depósito, na casa de construção, vai atrás de uma marca boa e você confere, vê se cata por exemplo, você cata 1 metro de bambu e uma trena, você faz a conferência lá se está medindo correto, porque principalmente metro de bambu, já teve vez de eu comprar e ter que trocar, porque ele estava roubando até 3 milímetros de, de tamanho, né? Ele estava dando erro. Essa margem de erro dele estava muito grande. Então, imagine só, eu fazia aqui no projeto medidas cravadas, compro um metro de bambu que é impreciso, né? Ou uma trena também que seja imprecisa, e a gente vai fazer o projeto e acaba dando erro no projeto por causa de medidas que não estão corretas, né? Então, isso que eu falo para vocês, cuidado, se atenta à qualidade do metro e da trena que vocês vão comprar, né? De todas as ferramentas, mas já tive problema com isso, então vocês vão ter que se atentar a isso daí, tá? O esquadro também é outro item essencial que você vai precisar, né, para poder conferir às vezes algumas peças, para riscar, enfim. O esquadro é fundamental. O esquadro é outra ferramenta que você também vai ter que conferir, ver se está correto, para poder pegar e não ter erro, né, na hora de fazer os seus riscos, marcações. O esquadro é ferramenta fundamental, tá? Ó, os bits para parafusar funcionam o seguinte. Eu tenho um kitzinho de bit, o que eu mais uso é um ponteiro grande da Philips e um ponteiro pequeno, né? Para colocar na parafusadeira. E a outra que eu uso muito outro bit é um bit de tipo de canhão, né? E esse bit eu costumo usar ele para poder parafusar colocar na parafusadeira e parafusar as cantoneiras encadas, tá? Do projeto. Então, assim, eu uso muito ele. Eu uso para poder parafusar na parede, eu uso ele com a minha furadeira que eu falei para você, ela é forte, ele vai empurrar ele e eu acho bem mais prático, né? Coloco o parafuso no canhão e vou direto na parede e empurro ela dentro da bucha, né? Então eu acho uma ferramenta necessária, eu sempre uso ela. E chave de fenda, chave Phillips, né? Que para você fazer os ajustes. E um kit de brocas que você vai ter que comprar é o seguinte: você não precisa sair comprando todas as brocas. Uma broca para você pegar e fazer furação na parede, por exemplo, de 8, para poder colocar esses balcões aqui, é essencial você comprar, tá? Então você vai comprar uma broca para poder furar a parede de 8, essa é fundamental. Se você precisar de uma broca menor, porque como eu falei para você, às vezes a sua furadeira não tem assim, pega uma parede muito dura, você vai ter dificuldade, tá? Aí você pega uma broca de concreto menor, né, para furar a parede menor,
mais fina, por exemplo, de 4 ou de 5, para depois você fazer o furo de 8. Mas o de 8 é fundamental, tá bom? Mas o de madeira eu até aconselho você comprar até esse kitzinho que vem de vários tamanhos de broca, que você não vai se arrepender, você vai estar sempre usando, tá? O martelo, tá? O martelo, por incrível que pareça, num projeto desse todo aqui, eu uso mais o martelo para poder pegar e bater nas buchas e colocar as buchas na parede, tá? Incrível, não, como a gente não usa a ferramenta fundamental do marceneiro hoje é o martelo, e um projeto desse aqui que eu fiz, eu usei o martelo somente para poder colocar a bucha, né? Mas o martelo você tem que ter, né? E é uma retinha de borracha para você, de repente, você precisa fazer um ajustezinho, dar um taquinho para dentro, um pouquinho para fora. Ele não é que seja o fundamental, que de repente você colocando uma madeirinha na frente antes de você dar uma batidinha para poder pegar e fazer o ajuste também dá, mas não é que é o fundamental, mas se você tiver, ajuda bastante, tá? Para você não danificar a madeira na hora de fazer pequenos ajustes. O arco de serra um item fundamental que você tem que ter, tá? Talvez você deve ter até na sua casa, mas eu considero ele fundamental porque você também vai precisar fazer pequenos cortes. Você sempre vai estar precisando para fazer as coisinhas pequenas, principalmente se você for fazer o puxador de perfil. Por exemplo, eu coloquei ele aqui, ó, ele vem uma barra de 3 metros, né? Com um arco de serra você vai fazer o recorte dele, tá? Se você fazer o recorte dele, lembra que a coisa faz um gabarito, tem que fazer ele bem retinho, que a coisa faz esses gabaritos simples que tem na internet. Esse recorte você tem que cortar ele na manhinha para sair um corte bom, né? Para poder não ficar um serviço matado. Mas o arco de serra, sim, você vai precisar dele para esses tipos de coisas, entre outros que às vezes aparecem no projeto. Às vezes é uma tirinha que você tem que tirar, então é fundamental. E um serrote pequeno, assim, eu uso pouco serrote, né? Mas um serrotinho pequeno que aí você precisa cortar uma coisinha um pouco mais bruta, é, que vai ficar escondido, você pode adquirir também. Mas adquira, esse tipo de ferramenta é adquirir de acordo com a necessidade. Você fala assim, eu vou precisar dele, você vai lá, compra, e se você não precisar, não precisa gastar. A serra copo também é fundamental, porque a serra copo, ó, na hora de fazer, por exemplo, o meu aqui, eu vou até deixar uma foto aí do interno aqui do meu gabinete. Eu fiz tudo com serra copo, fui passando as ligações do cano, né, os furações. Então, quer dizer, mangueiras. Aqui, por exemplo, eu vou passar uma mangueira de gás aqui dentro, aqui, ó. A mangueira de gás vai sair daqui para entrar para o fogão aqui. Então, com a serra copo você faz todo esse tipo de serviço, tá? Então, é uma ferramenta fundamental que você tem que comprar mesmo, tá? Lapiseira, né, para fazer as marcações. A lapiseira eu gosto de traçar as marcações na madeira com ela, que ela é mais precisa, né? Então é claro que é fundamental, né? Se você tiver uma caneta também, ajuda para você ir marcando, mas não preciso nem falar que isso é fundamental, né? E o estilete, você vai precisar do estilete, porque se você precisar fazer alguma fitinha de borda, algum detalhe que você colocar, você vai precisar do estilete para refilar as bordas, né? De repente você vai fazer um engrosso, o estilete precisa dele para fazer o engrosso, e a lima também, tá? Para fazer o acabamento. Por exemplo, você coloca a fita de bordo aqui e você passa o estilete, e a lima você dá o acabamento, né? Tá bom? Então a lima você vai precisar. E então, assim, no geral, esses são os itens necessários, além do outro, né? Dos outros que eu já te passei, né? Das ferramentas elétricas. Mas é que nem eu falo para você e já falei, né? A sua ferramenta principal mesmo, sua ferramenta principal é o computador, tá? Porque é nele que você vai fazer o projeto. Então, assim, a principal ferramenta que hoje você vai executar todo o seu projeto é o computador. Seja seu, seja da mãe ou do pai, ou de algum conhecido, ou da Lan House mesmo, né? Que aí você paga algumas horas para trabalhar nele lá, instala o programa. Então, assim, esse é o principal seu. Então, sem dúvida, é com ele que você vai trabalhar,